Mano, Mano, porquê é que está a dar música de Final Boss? é só o meu cão que acabou de entrar em casa. Tu com Cerberus? Deixa lá isso agora. Ok, carrega aí no start. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Carrega aí no start. Eu sou o Manu. Eu sou o Rui. Este é o episódio número 20. 20. Uau, Uf, aqui Quem- estamos nós. quem diria? Passado 5 meses. Quick Maths. E quem diria que tipo, não falhámos nenhuma semana. Quem diria? Ainda! Provavelmente vamos falhar. Eventualmente. E este episódio acaba aqui. Não, estou a brincar. Sendo o episódio 20, achámos por bem fazer um tema livre. Não, peraí, isso é de 2 em 2. Fazer um tema maior. Também conta. Fazer um tema maior. Não é? Sim. Talvez. Sim. Acho que vamos passar diretamente para o assunto. Não é? E hoje vamos falar sobre o que para nós são as melhores boss fights, não é? Toda a gente sabe o que é um boss. Um boss é obrigatório em quase todos os jogos, não é? A não sei que sejam aqueles artsy O que é um Games. jogo sem um boss? journey. É um journey. É um artsy game, não é? Uma Mas na maior parte dos jogos vai ter que haver um boss, não é? Vais ter que ter um objetivo final, um teste final, alguém Sim. ou algo que te está a impedir de salvar o mundo normalmente. Sim. Naquelas aventuras épicas. Ok, e como tudo, não é? Pode haver bosses bons, pode haver bosses maus, pode haver bosses tipo, pronto, foi isto, foi mais um. Yeah. E para mim, ou para nós, para se intitular uma boa boss fight, tem que ter alguns critérios interessantes. Tem que ter impacto no contexto do jogo. Eu acho que isso é o mais importante, não é? Porque normalmente é naquela boss fight que há um culminar de todos os esforços que foram feitos para trás. Sim. Tem que ter significado para os personagens, não é? Se não conheceste... Motivar se, a história. se de repente aparece-te um boss que não fazes a mínima ideia de onde é que saiu, depois de teres derrotado o gajo que teve a azucrinar o juízo o jogo todo, e depois aparece um gajo que tu nunca ouviste falar e tipo, não, é o meu pai. Mas às vezes é. Justo, É mas tipo, tu pensas que é o último boss? Espera, parece um gajo qualquer, é o Deus. it's my dad. Tem que ser, não é obrigatório, mas ser uma espécie de teste final, ou seja, que te põe à prova tudo o que aprendeste no resto do jogo. Acho que isso também é interessante. Não ser mais um, ter mecânicas específicas para tal. Sim. Obviamente a atmosfera que vai ter, não é? Seja banda sonora, seja a arena à volta, o ambiente, acho que também dá outro impacto também. Sim. Ter algum nível de desafio. Claro. E eu depois pus aqui, mas este é para defender a nossa biased, o nosso viés, não é? Que é a nostalgia. Da lista. Sim. Pois. Porque É assim, se vai calhar- ser bias porque é baseado nos nossos gostos. Sim, mas Não vamos fazer aqui um derradeiro obviamente best- que não. Isto são best sempre boss opiniões, fights. não é? É tipo, Claro. best boss fights, isto vai estar escrito num livro e a partir de agora toda a gente tem de respeitar. Não. Tem que ir a votos.
Então, cada um vai ter as suas preferências, não é? Como vocês vão ver hoje. Dependendo também como o jogo impactou neles, não é? Uhum. Acho que isso é importante. Ok, Sim. queres começar tu depois do meu grande monólogo? Sim. Se calhar chama a atenção que poderão haver Sim. soft spoilers. Sim, Ou este episódio soft vai estar ou repleto hard. de spoilers. Eu dava a sugestão de se calhar mencionarmos primeiro o nome do jogo, damos uma pequena pausa. Ok. Para quem está a ouvir, se quiser saltar ou Sim. pôr mute ou assim, pode saltar. E assim depois, se quiser jogar o jogo mais para a frente, pode experienciar a história por si mesmo. Ok. Vou-me tentar lembrar disso. Ok, Queres que comece? podes começar tu. Ok. Sem ordem qualquer. Sim. Vou pegar num. Ok. Vou pegar de Batman, Arkham Asylum, o primeiro. Arkham Asylum não. É. Desculpa. O segundo, como é que é? Arkham City? Talvez. É isso. Não, o Mr. Freeze não é do primeiro, Ok. é do segundo. Sim, o nome do boss é Mr. Freeze, é um vilão icónico de Batman, não é? É um clássico, que é até nos filmes é o Sr. Schwarzenegger. É o Arnold Schwarzenegger nos filmes. No filme, é só no filme. Ele é basicamente um cientista que utiliza um traje de proteção para sobreviver do seu estado, que ele tipo, tem temperaturas extremamente baixas. E pronto, e para sobreviver tem que manter nessas temperaturas. Daí o Mr. Freeze, ele utiliza isso em seu favor. Porque é que eu me lembrei deste boss? O boss em si não é, ou seja, não é apenas um stepping stone no jogo. É importante, como todos os outros, mas é apenas um de muitos do jogo. No entanto, o que foi memorável para mim foi a forma como tens que derrotar Mr. Freeze, que normalmente é a porrada, utilizando os teus gadgets e assim, mas neste tu precisavas de fazer não, tinhas que evitar ser detectado, e tu de alguma forma tinhas que, de forma criativa, atacá-lo de modo a que o conseguisses parar e depois dar algum dano. Pronto, sem tentar dar muitos spoilers, porque a própria nuance é tu descobrires estratégias para o parares, basicamente. E tens que estar em stealth, tens que estar escondido. E ele foi memorável por causa disso, por causa Tens de da ter uma estratégia. aproximação diferente. Sim, é exatamente, ou seja, foi assim, um change of pace do jogo e chamou muita atenção. Não foi tanto pelo próprio conceito do Mr. Freeze ou da história, foi da estratégia que precisas ter para o vencer. Ok. E esta é a minha primeira pedra. Eu vou começar bem chill também. Vou começar por Monster Hunter World, que é um jogo que é feito de bosses, não é? Basicamente, por isso. E que também não é conhecido por ter uma grande história, não é? E escolho a Safi'jiiva. Podia colocar aqui Fatalis, por exemplo, também me lembrei, que foi o último content lançado no jogo e que é o melhor monstro para skill check, para o que tínhamos falado um bocadinho, para pôr à prova tudo o que fomos aprendendo durante o jogo todo. Sim. Ou então o Ruin Nergigante, que acho que foi o monstro que eu cacei mais provavelmente até à extinção, até aprender tudo o que podia, para caçar cada vez mais rápido. Mas acho que Safi'jiiva tem o seu lugar especial. Para começar, é a versão adulta do boss do final do jogo,
do Xeno'jiva, que é um Elder Dragon que nasce do excesso de energia cá à volta. Basicamente é um Elder Dragon novo. A Safi'jiiva então é a versão maturada, a versão adulta da Xeno'jiva. E tem uma mecânica muito interessante no jogo, como é que se pode caçar. Não podes caçá-la sozinho. Tens de ter uma sala, 16 jogadores, só pode ser caçada em siege, ou seja, há 4 antes simultâneas, com 4 pessoas em cada. A própria boss fight tem 4 fases e tu vais fazendo, cada antezinha está a fazer dano global. E só quando se mata é que pronto, acaba por teres o loot no fim. Acho que o sentido de comunidade, aliado ao que durante muito tempo foi a fonte, os drops da Safi'jiiva eram a fonte das armas de late game, é que me fazem escolher este boss em detrimento de outros que já podia ter falado o Alatrian também, por exemplo. É Iceborne, não é? Foi Iceborne já. Ok. Passo-te a bola. Muito bem, boa escolha. Bem, eu tenho aqui muita variedade. Olha, vou escolher Jack Baker de Resident Evil 7. Ups, fiz ao contrário. Pois fizeste. Mas Jack Baker vocês conhecem logo de início, porque é o primeiro. É logo a personagem que se apresenta logo de início. Jack Baker é um dos antagonistas principais da família Baker da Resident Evil 7, o tal FPS que saiu, que foi uma curveball para todos, não é? Que se desvia indiretamente da história principal. Pronto, ele foi transformado pela infecção, que basicamente aquela casa que é onde passas no jogo está ao pé de um rio, esse rio está infectado, biohazard, blá blá blá, e eles ficam infectados. O que foi memorável para mim é a própria personagem Jack Baker, que quer dizer, ele é um pai, não é? Super assustador. Sentes-te completamente, tipo, ao início sentes completamente incapaz. É super assustador, super assustador. Mas a personalidade ou visualmente? Personalidade e até visualmente, porque depois ele passa pelas paredes e o caraças, é super forte. Mas é sobretudo a forma como ele fala, tipo, super agressivo, um puro pai de Alabama. Não sei se é isso. Mas também, além da própria personalidade, acho que é interessante porque é o primeiro da família Baker que tu enfrentas e é o melhor. Okay. Acho que depois disso sim, tens personagens interessantes e com gimmicks interessantes, porque todos eles têm um gimmick qualquer em que tu lutas contra eles, mas em termos de personagem, Jack Baker é o melhor. O que também é interessante é que esta luta com ele ocorre em várias ocasiões, em que tu, pronto, como é ao início, ainda estás um bocado a aprender, mas também uma parte do combate é tu fugires. Mas são scripted? Ou tipo ele anda a vaguear e tu podes te encontrar com ele? Há zonas que é scripted, outras zonas que é vaguear. Até um ponto em que tu estás em ambientes completamente claustrofóbicos, não é? E alguns deles tu tens de ver a melhor forma de fugir, ou tens que arranjar uma chave para ir a um certo sítio, porque tu pensas ao início não é matá-lo, é fugir. É fugir, é não morrer. E tu o que é interessante também, tu vês a oportunidade de o matar. Não é? Ou seja, tu estás a tentar sobreviver, não é? Que eu acho que é no horror game, acho que é o que deve ser. O objetivo principal. E tens coisas muito interessantes, sem dar spoilers, até utilizas um carro e o caraças, coisas
ridículo, depois começa a ficar ridículo mesmo, ao ponto em que começa a arder tudo e fica como é que é dizer, tipo, exponencialmente, tipo, ridículo ao longo da boss fight, que não é bem boss fight, não é? Tu aos poucos vais vendo, vais fugindo, e foi memorável para mim esse boss. Foi ao ponto em que os outros ficaram assim mais para trás. Um bocadinho aquém. Yeah? Certo. Então eu vou pegar aqui em Hades e em Hades. Spoiler. What? Como assim? Como assim? Então, isto obviamente que é preciso algum contexto, por isso, se eu entrar aqui em muita paixão, peço desculpa. Então, lá está. Depois de inúmeras tentativas de escapar do submundo, morrer às mãos das arpias, sucumbir às cabeças incontáveis da Hidra, ser enviado de volta para baixo pelo Minotauro e por Teseus, falhanças em inimigos normais pelo caminho. Finalmente, depois disto tudo, conseguimos chegar à superfície. E damos por nós, num campo nevado, experienciar o ar puro pela primeira vez. E tipo, o nosso objetivo é meros passos de distância. No entanto, ao fundo, um vulto encapuzado, familiar, e lá está ele, o pai, Hades, não é? Decidido a terminar esta missão pelas suas próprias mãos, depois dos seus lacaios terem falhado. E é aqui que começa a luta. Uma luta épica. Põe à prova tudo o que foste aprendendo em todas as salinhas e bosses e etc. É um culminar mesmo de provas de skill. E após muito esforço e muitos dodges e muitos ataques, lá ganhamos. No entanto, obviamente ele tem uma segunda fase, não é? Claro. Completamente diferente da primeira, ou seja, com um boss quase completamente diferente. E tivemos-nos a habituar à primeira até agora e já temos que mudar de estratégia outra vez. Depois estamos com aquele nervosismo, porque tipo, não podemos falhar, estamos aqui já, não é? E depois lá após uma luta suada, lá o matamos, lá admite a sua derrota. Hades é o culminar da história, uma luta de pai contra filho, e pronto, e acrescenta esse peso emocional à própria enorme à própria dificuldade da batalha. E acho que lá está, é um encontro extremamente impactante no jogo todo e no próprio universo. Sim. E depois é mais impactante, não é? Porque o jogo trabalha bem com a morte do personagem. Em que tu depois vais lá outra vez e o Hades está a dizer outra vez, então vês cá outra vez. Yeah. Eventualmente deixa de passar suficiente. Uma vez, yeah. sem lutar. Spoilers. Desculpem. Mas sim, yeah. não é uma boss fight de uma vez só. É tipo... E não fica mais fácil. Sim. Next. Bem, como estamos a falar de Hades, eu não queria meter Hades. Vou meter o que para mim talvez seja o segundo melhor boss. É Theseus e Asterius, já falaste um bocadinho. São dois bosses em um. Em que Theseus é um herói grego, assim, vaidoso e arrogante, não é? E depois tem na mitologia foi ele que matou o Minotauro no labirinto. Exatamente. E depois está acompanhado por Asterius, que é o Minotauro leal que luta do seu lado. Pronto, ocorre em Elysium, acho eu. Pronto, onde tens que lutar com os dois ao mesmo tempo. E depois tem aqui uma dinâmica interessante, que é o Theseus ataca com uma lança, ou seja, é à distância. Yeah. E o Asterius, pronto, é um ataque com corpo a corpo e tem aquele Beast Mode em que é mais pronto, ele faz mais o rush a ti e tens de ter sempre em atenção
as lanças do Theseus. Eles os dois em conjunto torna-se uma combinação muito difícil, não é? de tu conseguires passar. Por isso até em dificuldade é um plus. E depois há uma certa altura em que Matas um ao outro primeiro. matas um ao outro e depois quem sobrevive fica Mais forte. enraivecido. E depois aí surge uma segunda fase em que lutas só com um, mas está em modo com esteroides ou com novos modos de ataque. E isto faz lembrar, opa, estes gajos que fizeram Hades se calhar inspiraram-se em um certo boss que se calhar vamos falar daqui um bocadinho. Mas eu gostei muito porque também há a cena do Theseus e do Asterius que tem diálogos engraçados, tipo ao longo da boss fight, interações entre eles, pronto, que acrescenta assim um bocado mais, Sim, um layer, mais lutas, um layer. Lutas contra o Minotauro antes, a meio do mundo, sozinho. Exatamente, é isso também. Lutas contra o Minotauro, que faz tipo um prelúdio do que irá acontecer. Um mini-boss, digamos assim. Mini-boss, em que depois mais à frente, né? Mas agora estás com o Theseus por trás a dar-te lanças. Acho que matava sempre o Minotauro primeiro. Acho que nunca matei o Theseus primeiro. Eu mantei sempre o Minotauro primeiro. Pois. Porquê? Porque é mais fácil. Ali ao teu lado. Exatamente. Enquanto o Theseus, tens de ter cuidado com os trovões, que ele vai lançando. Sim. E com a lança. Que é um bocadinho mais para fazer multitask, seria mais fácil. Uhum. Pronto. E é a minha contribuição de Hades. A tua contribuição de Hades. Chega de Hades. Chega de Hades. Ok. O que é que tens? Uma coisa mais soft. E completamente nicho. Explorers of Time. Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time. Um dos melhores jogos do franchise. Com as melhores histórias. Maior plot. Quem não... Seja Time, seja... Time, Sky e não me lembro do outro. Então, para quem não conhece, o Dialga é um dos membros do trio da criação de Sinnoh e ele representa o tempo. Ok, neste jogo então o plot é que o tempo começa a parar, literalmente. O mundo para. As criaturas continuam a mexer-se, mas o mundo começa a parar. Então percebemos rapidamente que algo se passa com o responsável pelo tempo, não é? Que é o Dialga, neste caso. Então o Dialga foi corrompido e começa a regredir racionalmente e começa a se tornar no Primal Dialga, ou seja, que atua só por instinto e defende o seu território racionalmente. Então a nossa missão neste jogo é devolver as Gears of Time à Temporal Tower, que é onde o Dialga está, que é a casa dele, digamos assim. No entanto, ele, pensando que nós estamos a tentar destruir a Temporal Tower, ataca-nos, defende a torre da ameaça destes intrusos. O OST é muito certo, é muito... Não é chill que eu quero dizer, é tipo assim meio dramático, mas não intenso. Porque lá está, ao já sabermos do que está a passar com a história dele, não é? Dá um bom ambiente. E lá está, após uma luta intensa, tirando no Sky, que lhe nerfaram a vida para metade, não sei porquê. Então a luta não é assim tão intensa. Okay. Restauramos o tempo e restauramos de algo ao seu estado normal, salvando o presente e, spoiler outra vez, o futuro também. Go. Ok. Só estou ainda a tentar aqui escolher. Vou escolher The Hollow Knight, Nosk. E quem é Nosk? Nosk basicamente é uma criatura disfarçada de Hollow Knight. Ou seja, ele ao início aparece como tu,
não é? E depois tu tens que ir atrás dele. Depois, a revelação, quando entras na arena boss, a revelação é imagina, o corpo começa a ficar assim todo torcido e do nada revela-se que é um disfarce e é uma aranha. Yeah. A forma como é apresentada para mim foi memorável, não é? Ou seja, tu tens várias criaturas em que tu sabes o que são, que elas apresentam-se, depois se calhar às vezes tem uma segunda fase, mas aquela tipo foi completamente ao contrário, porque eu pensava, ok, vou lutar contra eu mesmo. Yeah, vai ser um Shadow Link. Exatamente, um mirror match. Yeah. Mas não, tipo, quando começa-se a revelar que é tipo uma aranha, fiquei surpreendido. Se calhar é o boss que eu gostei mais de Hollow Knight. A própria luta é desafiadora. Precisas de perceber os padrões de ataque, que até são um bocadinho difíceis de perceber. Tens de ter algumas repetições e tens de ter reações rápidas. E tens as brechas para tu dares dano ao boss são baixas, por isso tem assim algum grau de dificuldade. E pronto, eu acho que tinha necessidade de dar aqui alguma luz ao Hollow Knight, que é um bom jogo, e do meu boss favorito desse jogo. Ok. Então, olha, de indie game para indie game, passo então para Undertale. E em Undertale escolho o Sans, aquele pequeno esqueleto que fala em Comic Sans. E o que poderá ser até estranho, porque numa run normal nem sabemos que o Sans é o boss mais difícil do jogo, porque normalmente numa primeira playthrough acaba por ser neutra, não chegamos a matar monstros suficientes, mas também como matamos não é pacifist. Uma segunda, se calhar vamos para uma pacifist, que é muito mais fácil. No entanto, quando nos aventuramos numa run de genocide, que é matar tudo, vamos acabar por também ganhar muitas XP em comparação com as runs anteriores. Vamos começar a derrotar facilmente os bosses anteriores também, e depois chegamos assim um bocado tipo, ok, isto está a ser demasiado fácil, onde é que eu vou ter um desafio à minha altura? Será só no Rei? Será só mesmo no fim, na Flowey? No entanto, somos interpelados por Sans, o misterioso irmão de Papyrus, que já matámos também, que já não aparecia desde então, e é aqui que começamos a perceber que se calhar não vamos chegar ao Asgore assim tão facilmente. Logo assim que o diálogo acaba, não temos prompt para carregar para confirmar, ele começa logo a atacar e descarrega tipo, ataques loucos, poderosos. Se conseguirmos sobreviver, sem contar não será fácil, não é? Temos de recuperar o fogo, porque começa também a dar um banger enorme, que é a Megalovania. Yeah. E aí começa uma batalha épica. O próprio diálogo também é incrível, porque o Sans sempre esteve do nosso lado até agora, e depois de uma run como esta em que nos tornamos assassinos, ele apenas nos culpa de tudo o que se está a passar com as linhas do tempo e por destruirmos todos os monstros daquele mundo. E para ele é a única esperança para parar este louco que nós nos tornamos. E é bem difícil. É bem difícil. Seguinte, passa a bola. Ok. The God of War. Eu estava aqui um bocado dividido entre God of War o de 2018 ou God of War 3. Ou seja, God of War 3 estava a pensar em Poseidon, que para mim, tu começas a história com esse boss fight épico contra Poseidon. Pronto, os boss fights de God of War sempre são épicos e gigantescos, e que o próprio ambiente é
é influenciado pelo boss. E talvez dos melhores intros em jogo. Embora não seja assim o maior fã de God of War, tenho que admitir que em Poseidon em 3 é top. Mas eu coloco o Baldur de God of War do 2018 porque é o inimigo de God of War do jogo. É tudo à volta dele. Claro que vão surgindo outros bosses, mas é tudo à volta dele, da spoiler, da mãe, de Kratos e de como é que se chama o miúdo? Atreus. Ou seja, este boss é tudo, o enredo é tudo à volta dele, direto ou indiretamente. Ou seja, há ali um hype a escalar. Sim, e ao longo do tempo tu vais tendo encounters com ele, épicos mesmo, incríveis, em que tu sentes que Kratos encontrou um deus à sua altura, não é? Baldur é um deus nórdico que é imunador, portanto, também tem a ver com a história, acho que é importante, né? Pronto, é imunador e incapaz de sentir qualquer coisa. E é interessante que ele quer lutar com Kratos porque quer que alguém lhe faça sentir alguma coisa. E isso eu acho super interessante. Pronto, e a luta é super intensa. Pronto, tens várias fases de ataque e vai desde o início, ou seja, começa assim até ao fim de God of War. Por isso merece aqui uma atençãozinha, porque pronto, o boss fight, este boss fight e este boss é o jogo. Daí eu meti à frente de Poseidon, porque Poseidon é o intro e Baldur é o God of War, é o objetivo, é todo o jogo. Desde o início apresentado e... Sim, é tudo à volta dele. Ok. Então eu vou para Earthbound agora. Ok. Vamos entrar nos nichos. E eu escolho Ness Nightmare. Ok. Vou ter que pôr mesmo em contexto porque todo este boss é contexto. Então, nós passamos o jogo todo a colecionar 8 melodias de maneira a lembrar memórias e assim que as colecionamos a todas, somos transportados para o mundo dos sonhos do Ness, criado pela própria mente dele, onde encontramos tudo o que ele se lembra desde pequenino, todas as interações que ele tem. E começamos a lutar sozinho, deixamos os 3 companheiros para trás, isto é a nossa luta, por um labirinto de encounters, até que, no fim, encontramos uma versão de nós mesmos, à frente dos nossos olhos, que tem as mesmas ações que nós, e é tão forte como nós, e tem mais HP. Por isso não podemos só bater. Para Ness não é uma imagem dele, e personifica-se como uma estátua. Isto é tudo explicado depois na história atrás. E esta estátua é a manifestação de todo o mal que está dentro da mente dele. E derrotá-lo permite-lhe absorver o verdadeiro poder das 8 melodias, desbloquear o seu verdadeiro potencial e prepará-lo para a última luta, que, spoilers, também vou falar a seguir. Uau. Seguinte. Ok. Se calhar, não sei se é nicho, mas talvez seja. De DMC, eu disse certo, não é Devil May Cry, é DMC, aquele Devil May Cry remake. Sim. Em que pronto, tenho as minhas opiniões um bocado divididas, mas este boss em especial merece atenção, que é Bob Barbas. Bob Barbas é o demónio dos mídia. Pronto. Como o próprio jogo de DMC é um bocadinho diferente dos outros, no sentido que é mais on the nose, talvez, e teenage angst e não sei o quê. Os demónios são um bocado baseados, pode-se dizer, se calhar são cultura. Mais atuais em sim. termos de crítica social. Crítica, sim.
E pronto, e Bob Barbas é o demónio de mídia que é capaz de transformar em várias formas relacionadas à televisão e ao mídia. Pronto, a luta contra Bob Barbas é tipo uma mistura entre combate aéreo e terrestre. Pronto, e há várias formas de lhe dar dano. O que tornou memorável este boss é a própria criatividade de como Bob Barbas se apresenta. Tens uma mistura de visual, de cores. Porquê? Porque tu, primeiro, isto é um jogo, não é? E depois, como é o demónio de mídia... Eu percebi quando tu disseste ele transforma-se em coisas, eu pensei, ok, ele transformou-se num rádio a pilhas com auscultadores. Por isso, acho que percebi que era um jogo. Pronto. É justo. Mas o que eu estou a querer dizer é a forma criativa como apresentam Bob Barbas e tipo, lutamos contra ele é super interessante e criativo e tem um design que não vejo em mais lado nenhum. E para mim até o highlight de DMC. O resto para mim não foi memorável, não é? É a minha opinião. E pronto, isso já mostra que este boss merece atenção num jogo talvez assim um bocado average. É isso. Ok. Eu vou buscar Ganondorf de Wind Waker. Ok. Há imensas iterações de Ganondorf, não é? Mas teria de escolher algum. Sim. E porquê? Então, todos sabemos, lá está, Ganondorf é o antagonista principal de toda a série. Não há dúvidas sobre isso. Por muitos que possam aparecer, mas aparecem em 1, 2, 3 jogos no máximo. No entanto, todas as suas iterações, eu escolho esta por a backstory que o jogo nos apresenta. Vamos aprender, acho que é o jogo que torna o Ganondorf mais humano, digamos assim, entre aspas. É o em que quase conseguimos desculpar as ações dele. Vamos aprendendo todas as motivações dele ao longo do jogo e quase lá está, sentimos uma espécie de empatia. No entanto, sabemos que a derrota dele é fulcral para salvar Hyrule mais uma vez. E depois tem aquela cena épica de acabar com a encarnação dele nesta timeline, que é com aquela espadada na testa, cravada, após uma batalha onde Link e Zelda lutam juntos e mais coisas que nunca, mais do que no Ocarina of Time, por exemplo. Uhum. Depois disso, as últimas palavras de Ganon, ao mencionar que sente o vento que soprava no árido deserto onde ele cresceu. E lá está, é umas belas palavras finais, enquanto todo o reino é engolido por massas colossais de água, acabando com essa encarnação de Ganon nesta timeline e acabando mesmo também com Hyrule. Uhum. Boa escolha. Para ti. Eu escolho o meu Ganondorf. Ganondorf, I choose you. I choose you. What are you now? Alolan Ganondorf. Yeah. O meu é da Twilight Princess. Ok. Por estar do meu jogo favorito, talvez. Vamos ver. de Zelda. E acho que é uma batalha super épica. É um confronto super épico. A luta contra Ganondorf ocorre no castelo de Hyrule, no interior. Ele depois assume uma forma gigantesca. Pronto, e ataca com feitiços e ataca com a sua espada, que eu me recordo. Pronto, e nós temos que, basicamente, tudo o que aprendemos, incluindo utilização de itens e de espada e afins, pronto, com os itens adquiridos ao longo do jogo, para desviar os ataques de Ganondorf contra as fraquezas dele. É uma mistura tipo combate corpo a corpo, I guess. Tipo, tens alguma invasão estratégica. Pronto, eu lembro-me
podes, que era crucial usar o gancho de agarrar e as flechas para enfraquecer. Pronto, e a luta culmina num confronto épico. Depois, porque há várias fases também, o que torna ainda mais épico o confronto. Pronto, e é uma grande memória que tenho, porque o fim da jornada de Link, a terminar com um boss épico contra Ganondorf, com várias fases e que tens que utilizar vários recursos para o vencer. Acho que é um boss muito bem feito. E é isso que eu tenho. É o meu Ganondorf. É o teu Ganondorf. Yes. Justo. Então, acho que vou mandar aqui só a curveball. Paper Mario The Thousand Year Door, Shadow Queen. É a antagonista principal do segundo jogo da série e é considerada das boss fights mais difíceis de todo este franchise sideline paper coisa. Para parecer uma boa entry para colocar aqui, porque apesar de os jogos terem todos bastantes bons bosses, não há nenhum que seja extremamente épico, apesar de serem bons. Não sabemos muito sobre o boss durante o jogo todo, apenas que os vilões estão a tentar reviver um antigo mal muito poderoso, e o próprio jogo até é bastante alegre, assim como a norma de um Mario game, apesar de ser um RPG. Vamos colecionando novas experiências, novos amigos, que são os parceiros que lutam ao nosso lado, ao longo de vários mundos diferentes. No entanto, assim que abrimos a Thousand Year Door, é como se abríssemos assim uma espécie de caixa de Pandora. E entre algumas aventuras e desventuras até chegar lá, é então libertado esse tal espírito antigo, esse mal que os vilões estavam a tentar libertar. É libertado para o mundo e escolhe como recipiente na Terra a Princess Peach. Sim, a primeira fase desta luta, lutamos contra a Peach. Nice. Encarnada, possuída por um espírito mau. Lá está. Depois, a partir daí, acho que a fight tem 3 fases, se não me engano. Depois da Peach arredar para o lado. Tem uma atmosfera assim shady. Por exemplo, nos Paper Marios tu tens uma plateia que pode-te mandar itens. Esta é a única boss fight, se não me engano, que come a plateia. Nice. Eles estão os todozinhos, tipo, de repente Mas recupera 30 de vida. Mas há tipo reação tipo, não. Ou Sim, eles tipo, começam a gritar e a fugir. Não. Ok, pronto. Okay, e também tem uma bela banda sonora a acompanhar. Nice. Passo a bola para ti. Ok. Ok, como falaste assim num pequeno mindfuck em que tu lutas contra a Peach ao início, não é? Sim. Vou mandar outro mindfuck. É de Metal Gear Solid. E acho que é mundialmente conhecido. O seu nome é Psycho Mantis. Já ouvi falar, sim. E o menino Rui, com a sua PlayStation a jogar Metal Gear Solid, passou imenso tempo sem conseguir derrotar Psycho Mantis. E já chegamos lá. Psycho Mantis é memorável, na minha opinião, não só pela mecânica que eu vou falar a seguir, mas pela sua própria história e a personalidade. É um antagonista memorável. Ele é um telepata e especialista em manipulação mental. E durante a luta, ele, sem tentar ir muito à história, a história já é difícil, não vou lá, vamos tentar falar só da personagem. Durante a luta, ele usa os seus poderes para ler os pensamentos do jogador. Chega ao ponto em que tipo está a falar com o jogador, não com Snake, mas com o jogador.
que é um grande mindfuck se pensares quando saiu o jogo. É um grande mindfuck que levas tipo o menino Rui a tipo olhar para É tipo, este senhor está aqui. Eu estou a falar comigo? E até ele próprio consegue controlar o jogo e ao ponto em que tu começas a duvidar de tudo, começas a olhar para o teu comando e ele espera, ele está a pegar no meu comando. É esse mindfuck. E depois já a lendária mecânica que existe, que acho que toda a gente sabe, se não sabem, spoiler, cuidado. O comando na segunda Precisas conectar Yeah. o comando do primeiro slot, né, do slot 1 da PlayStation, e pô-lo no 2. Que assim evitas que ele faça uma leitura mental de ti, jogador, e também Snake, porque ele tipo, o quê? O segundo jogador? Isto é um single player game? Ou seja, também é muito meta nesse sentido. Memorável, muito memorável. Eu lembro-me de ter desistido do jogo, não tenho ideia. Sim, não havia internet, não podias ir pesquisar. E acho que eu não sei como é que cheguei. Eu acho que foi ao ponto em que foi passado uns anitos. Não há outra maneira que é tipo deixares o jogo bué da tempo aberto. Acho que também já li isso. Isso eu não sei. Ou se calhar estou a confundir com outro. Isso eu não sei. Mas este é assim, nem que seja o jogo há muito tempo aberto, eu se calhar também assim não conseguia passar. Mas acho que, porque eu me recordo, foi uns anos depois em que já, pronto, depois não sei se foi numa revista ou qualquer coisa, acabei por ver, experimentei e foi tipo, foda-se, cara. E foi aí que me apaixonei pelo Kojima. Não. Ok. E ele, este cabrão. Yeah. Eu este amo. cabrão. Yeah. É isso. Ok. Vou voltar Pokémon. Desta feita Pokémon Crystal. E ao Pokémon Trainer Red. Então, damos por nós, não é? Fizemos os 8 ginásios. Após longas batalhas, ganhámos a Elite Four. Ao campeão, tornámos-nos campeão. O que é que há de fazer agora? Nada, teoricamente. De repente, podemos explorar a região anterior. Ok, lá vamos nós outra vez. Explosão de nostalgia. Vamos voltar a conquistar mais 8 ginásios, voltar a conquistar a Elite Four e voltar a ser o campeão. No entanto, tudo isto culmina com um treinador solitário no cume do Monte Silver. Red, o protagonista do último jogo, isolou-se para treinar os seus Pokémons até à perfeição. E fez um bom trabalho, tenho a dizer. Acho que a mistura da nostalgia do jogo anterior com a atmosfera, a música, o local e juntando, lá está, a dificuldade da batalha, provavelmente até à altura é a batalha mais difícil e mesmo até agora poucas haverá que sejam tão difíceis como esta. Especialmente nos remakes, que eles nos remakes já ainda deram up às mecânicas. Sim, okay. No Heart Gold e Soul Silver. Nice. Por isso, o Sr. Red é a minha escolha para mais uma boss fight épica. Deve ter sido um mindfuck do caralho. Quando tipo, primeiro abre-te tipo, do género Castlevania, né? Abre-te um. Ei, também podes ir para ali. Tipo, e tu pensas já tinhas acabado o jogo e depois ainda tens isso. Ainda tá. E depois chegas lá e tipo, faz o callback. E lá está um gajo e tu fala com ele e ele ponto. E de repente Pokémon Trainer Red wants to battle. Go Pikachu. E Pikachu está tipo a nível 82. Caralho, senhor, calma. Não estava à espera. Muito bem. Flogent, cuidado. Boa escolha. Eu vou escolher de um grande jogo que é Shadow of the Colossus. Um jogo de bosses, não é? Um jogo de bosses. O próprio é o que eu ia dizer. Shadow of the Colossus, acho que é o gosto pelo melhor boss ou pelo boss favorito é muito pessoal. E tu provavelmente
quando jogares, também poderás ter uma opinião diferente. Porque todos eles são fantásticos mesmo. São criaturas mágicas e todas diferentes, sim. O meu favorito é Phalanx, é o que lhes chamam. É basicamente a forma como vou dizer, se calhar parece que o torna feio, mas não, basicamente é um verme voador espinhoso, mas é super, pronto, todos eles são peludos e feios são lindos, todos eles são lindos. Como é o verme, como é voador, que é diferente dos outros, não é? Temos Colossus, pronto, gigantescos, o seu gimmick são gigantescos, tens que subir tudo. Tens outros que são bestas que andam muito depressa. Pronto, tens de vários tipos, então, com gimmicks diferentes. Este para mim achei interessante porque a estratégia é muito, muito, muito específica, não é? E que usas o arco e flecha para tentar atingir os pontos fracos, ou seja, tu nos outros é mais tentar subir as bestas e depois a espada nos pontos fracos. Aqui tens de ter um bocado mais de stress, um bocado mais de pontaria, e o próprio reveal, os reviews dos Colossus são sempre incríveis. Quando vejo um Colossus novo, é incrível e que arrepia-te, não é? Porque são coisas gigantescas em que tens que derrotar, e a forma como Phalanx se revelou também foi memorável para mim. E contribui para uma história que tu aos poucos vais percebendo o que é que tu estás a fazer, que também torna o combate ainda com mais significado. Ok. É isso. Eu vou voltar então a Earthbound. Eu não queria repetir, mas é impossível não falar sobre Gygas. Gygas é o último boss do jogo. Talvez um dos bosses mais perturbadores da história do gaming. Tu basicamente estás a lutar contra o background. A primeira fase é a verdadeira última luta deste jogo. No entanto, é na segunda fase que percebemos que Shigesato Itoi é um gênio. Vamos aprendendo que Gygas é uma entidade viajante que não existe e existe ao mesmo tempo. É tipo um Schrödinger's Traveling Entity. E está a ameaçar o tempo presente. Após toda uma jornada de juntarmos os companheiros, desbloquear o verdadeiro poder, como já mencionei há bocadinho, e até sacrificar o próprio corpo para voltar atrás no tempo, aprendemos que ainda assim não temos poder suficiente para derrotar Gygas. Por isso rezamos, porque é a única chance que temos. E de repente, todas as pessoas que ajudamos nesta jornada, todas as aventuras que passámos juntos até aqui, começam também a rezar por nós. E de repente, 1 de dano. E de repente, mais uma reza de 10 de dano. E de repente, 100 de dano. E rezamos, e continuamos a rezar, enquanto aguentamos os golpes duros de Gygas, porque ele continua a atacar-nos. E no fim rezamos mais uma vez. E o diálogo que vem a seguir é: tu, o teu nome, que escolheste, rezaste pela segurança de Ness e seus amigos. 26.560 damage to Gygas. Tu, o próprio jogador, porque ninguém criou uma ligação mais forte do que tu com estas personagens, em que os acompanhamos em todas as aventuras e desventuras, é que realmente salvas o mundo. Mas a forma como eu estou a ver é uma espécie de cutscene. Mas tu podes. Por isso que podes morrer. Podes morrer. Podes. Ok. Mas é um bocado scripted nesse sentido. Um bocadinho, sim. Mas tem um significado, sim. Ok. Muito bem. O que trazes mais para aí? Trago. Eu tenho muita coisa de Metal Gear Solid e Devil May Cry. Ok, vou trazer um de Metal Gear Solid, se calhar
um dos meus bosses favoritos e com mais significado na história de Metal Gear Solid, que é de 3, Snake Eater, que agora até é corrente pelo remake que irá ter, e é The Boss. O nome, claro, nome espião, The Boss. É a personagem, talvez, das personagens, a personagem central de Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Ela é uma soldada lendária e é a mentora do Snake, Naked Snake, mais tarde conhecido como Big Boss. A luta contra The Boss é dos momentos mais impactantes e mais talvez tearjerkers e até emocionantes de todo o franchise. A batalha contra The Boss ocorre num campo aberto, tipo uma floresta, tipo uma vegetação densa, tipo com florzinhas, não sei o quê, tipo super bonito. E como ela é o teu mentor, pronto, ela é mestre em combate, o CQC, combate corpo a corpo, e usa uma variedade de técnicas e armas letais. Pronto, e ela consegue desarmar o jogador até, tu se tentares usar qualquer coisa, ela consegue rapidamente contra-atacar. Por isso é um boss muito difícil, no sentido de tens de ter algum skill, alguma tática, porque é de estilo corpo a corpo, que é um bocadinho diferente dos restantes bosses que foram aparecendo. Pronto, e depois o maior significado da batalha, além da batalha ser muito boa, a própria batalha é muito boa, é carregada tipo de um significado emocional, porque o próprio Snake tem esta necessidade de enfrentar a mentora que se tornou tipo traidora à América. Pronto, neste caso, pronto, isto é e é algo que carrega tipo o franchise para a frente, o seu significado, porque depois ao fim, spoiler alert, The Boss fez isto tudo pelo país e fez tudo por Snake, e com a trilha sonora por trás, e com a trilha sonora por trás, que é das mais memoráveis de sempre, que até nós usamos no intro, pronto, carrega aqui um significado especial que quem é realmente fã de Metal Gear não consegue evitar ficar emocionado. E desculpa, e empatiza. Exatamente. Pois, e é um bocado isso. Bom como cacos. É, claro que é. Ok. Tenho aqui Chrono Trigger. E de tantos bosses que também tem, escolho o Magus. E o Magus até nem é o final boss, não é? Mas o build-up que tem, que este personagem tem, até ao encontro com ele, dá-nos até a ideia de que ele é o final boss, não é? Como se isso não bastasse, a música e a sua apresentação fazem-no sem dúvida memorável. Magus até aqui era apresentado como um mago de poder incrível, e o que faz sentido na parte do jogo em que estamos, porque temos um conhecimento de magia mesmo limitado, e a mecânica da luta só o vem comprovar, porque nunca tínhamos sido atacados assim até agora, com todas as magias poderosas. Todo o ambiente aliado ao desenvolvimento deste personagem, depois desta luta, também é o que o fazem dentro do contexto ser uma boss fight memorável. Ele já tem aquela desenvolvimento de história com o Frog antes, depois eventualmente começamos a conhecer a história dele, e eventualmente pode até juntar-se a nós e aliar-se para o que depois será então a luta final para defender o planeta. E o Magus parece o Vegeta.
Porque o que não com aparece orelhas de Yeah. Satã. Sim. Yeah. Olha, eu por acaso não me tinha lembrado, mas sim, é um boss memorável. Ainda bem que escolheste e lembraste dele. Eu vou trazer para cima da mesa a Bayonetta, que tenho está no meu coração, Bayonetta. E o último boss de Bayonetta, que é Jubileus, que é tipo, pá, como é que é de dizer? Claro que os últimos bosses neste tipo de jogos, seja RPG, seja o que for, é tipo uma cena tão meta. Yeah. Pronto. E no caso, Jubileus é criador do universo. Pronto. E possui um poder imenso. Kefka style. Porque Bayonetta, ou seja, os inimigos de Bayonetta são personagens angelicais. Ou seja, o céu talvez quase dizemos tipo cristão, que nós imaginamos, é o inimigo. E tu, quando lutas contra esses inimigos, consegues ver com os cracks, porque são tipo estátuas, os cracks, a maldade que têm por dentro. E pronto, quando tu pensas em criador do universo, realmente tu estás a imaginar tipo uma coisa gigantesca, branca, luminosa, enorme. É uma batalha épica, passas por diferentes fases, é super difícil, tens que utilizar habilidades de platforming, tudo e mais alguma coisa. E é memorável por isso, é a grandiosidade que é um culminar de um dos meus jogos favoritos. Pronto, a própria personagem em si, Jubileus, é o que é, tipo, a bruxa que é a má, nós somos perfeitos e não sei o que é, pronto, é um bocado isso. Eu vou voltar a Zelda e vou escolher de Skyward Sword o Demise. Poderá ser polémico, tendo em conta os fatores e critérios que eu mencionei no início. No entanto, escolhi esta fight em detrimento de algumas outras contra o Ganon, por exemplo, por vários fatores. Primeiro, é a gênese, é a que dá origem à maldição eterna do herói da coragem, da descendente da deusa e do ódio de Demise, que já falámos aqui na grande dissertação de timeline de Zelda. Que sempre irão o ódio que sempre irá renascer para os perseguir. Depois, a dificuldade da luta em comparação com o resto do jogo. Com um jogo que até é bastante tame. Faz spike, faz um spike. Faz. Que o jogo até é bastante tame. Tem um boss que parece ser dos Monstros de Companhia, aquele do barco, que tem o olho e tem tentáculos. Não me recordava. Muitas pessoas argumentam que Demise só aparece no fim, enquanto andamos entretidos com o Girahim, todo o jogo, não é? No entanto, desde o início que a ideia dele e que ele existe é-nos apresentada. E a nossa missão é evitar o reerguer desse Demon King, do Demise. E temos sempre esse objetivo presente até ao fim. Apesar de lá estar só a ver, mas mesmo no fim. E no fim temos a oportunidade de pôr um fim a essa ameaça, iniciando então a lenda épica que todos conhecemos. O que é que tens para aí? Boa escolha. É preciso começar pelo início. O início. Eu trago mais Metal Gear. E neste caso, tipo, casamento de sonho do Rui. Tipo, eles olharam para o Rui, vamos cumprir o sonho do Rui, que é pegar no franchise Metal Gear Solid, dar a Platinum Games e deixá-los fazer o que eles quiserem. E dali saiu Metal Gear Rising Revengeance, que é tipo, o nome é top também. Revengeance. Vou falar de Jetstream Sam. Pessoalmente eu gosto mais. Metal Gear Rising Revengeance é um hack and slash do género, pronto, Devil May Cry, Bayonetta. E neste caso, Jetstream Sam é um vilão recorrente que vai aparecendo e é o primeiro em que tu te sentes powerless,
porque tu, durante o jogo, ou seja, tu sentes logo de início super poderoso. O jogo é difícil, é preciso muito skill, saberes teres timing, parries e... É o do Raiden? É do Raiden, sim. Pronto, sim, okay. sim. É só para me... Sim. O Raiden de Metal Gear Solid 2, o gajo fica todo fodido, basicamente, e dá-lhe tipo um corpo cyborg. Cyborg, exatamente. E depois aparece em Metal Gear Solid 4 para ajudar o Old Snake. Não interessa. Exatamente. Ou seja, tu, como Raiden, sentes completamente um deus. Embora o que eu estou a querer dizer, embora o jogo seja super difícil, como tens aquele, não digo bullet time, but cutting time, em que está tudo em câmera lenta e tu cortas em bocadinhos monstros gigantes, não é? Ou Metal Gears. E sentes super poderoso. E depois aparece Jetstream Sam, que é um vilão tipo... Parece tipo António Bandeiras, quase. Assim, meio americano, meio mexicano e o caraças. Em que ele tem um corpo de cyborg como tu. E também é também um espadachim, como tu. Também equipado com uma katana de alta frequência. Que é uma katana que está sempre a vibrar em que tu nem consegues ver. Tipo, para fazer um corte ainda mais preciso. E as lutas contra Sam, tu aos poucos vais vendo como é que funciona, mas parece tipo uma luta de igual para igual, né? Parece que estás a lutar contra outro jogador. Sim, essa a sensação que ou tens. contra uma versão melhorada. Ou contra uma versão melhorada, exatamente. Alguém com um skill level melhor que tu. E é uma batalha frenética. Tipo, tem grandes cutscenes, tem ataques rápidos, precisas de fazer parries de várias cenas. Sentes mesmo um verdadeiro espadachim cyborg. Pronto, e foi memorável porque está nesse jogo e que pronto, é memorável para mim, é isso, não sei dizer mais. Para mim valeu. Valeu, yeah. Ok, então eu agora trago de Kingdom Hearts 2 o Final Boss, Xemnas. Xemnas é um desfecho perfeito depois destes 2 jogos inteiros a marinar toda esta storyline. Até Kingdom Hearts 3 sair era considerado tipo o desfecho perfeito e o boss perfeito para acabar o jogo. É também com esta boss fight que nos lembramos que Kingdom Hearts é um JRPG que tem 1500 fases, é um edgelord, tem 2 sabres de luz, 2 ethereal blades, não são 2 sabres de luz. Adiante. Xemnas é um vilão dramático com um objetivo bem traçado, que é obter um coração. Rapidamente, só para explicar porque é que ele quer um coração. Xemnas é um nobody. Os nobodies são seres que são criados quando um coração cai na escuridão, ficando apenas um corpo vazio, como com um casulo, e é a alma que dá a vida ao corpo. Os nobodies que têm uma força de vontade maior normalmente ficam com memórias da sua vida anterior e ficam mais definidos, ou seja, ficam quase como humanos. Pronto, o Xemnas quer obter um coração para finalmente existir, não é? Ser alguém que ele não é naquele momento. Podemos até empatizar com a sua sede de conquista por algo que ele não tem, tal como alguns de nós anseiam o que não temos, né? Queremos mais força de vontade, queremos mais paciência, mais inteligência, etc. No entanto, temos também a questão ética de os meios justificam os fins. No que toca à luta, propriamente dita, é uma luta de 4 fases. Tem uma banda sonora incrível, como o Kingdom Hearts nos habituou. Os visuais também são surpreendentes para a altura. A atmosfera é tensa e a maneira como o Rico e a Sora se juntam para derrotar por fim este boss, sendo 2 amigos que já foram rivais e agora se voltam a juntar para terminar com um inimigo em comum. E a boss fight termina com uma meio cutscene, meio quick time event ao nível deste boss, que é surpreendentemente visualmente, que são eles a desviar milhões de lasers com as suas 2 Keyblades. É edgelord, é isso.
E as É o pessoas quê? argumentam que é um anagrama de man sex, por isso é que gostam muito. Uau, a sério? Mas é um Uau. anagrama de man sex. É justo. Foram mesmo tipo buscar o... Ok. Continuando. As pessoas têm tempo demais. Sim. Para mim, eu trago um antagonista de um dos meus jogos favoritos também, é do Witcher 3. Estamos a falar de Everek, ou acho que é Gaunter ou Dim, que é conhecido pelo mestre do espelho, o Master Mirror, que é um ser misterioso, poderoso, um feiticeiro, que é capaz de conceder desejos, mas com consequências terríveis. Monkey's Paw. Como? Monkey's Paw. Basicamente. Foi interessante porquê? Porque pronto, a história, a forma como o enredo é feito em Witcher 3 é muito bem feito, e tens de tomar muita atenção com a conversa que vais tendo, e se realmente investires em tomar atenção à história, pronto, há referências a este boss, por isso há um build-up muito bom ao longo da história. Pronto, e além disso, além do próprio build-up, quando finalmente lutas contra ele, o confronto é sobrenatural, pronto, como deve ser. Julgo que é da expansão Hearts of Stone, por isso, se vocês só jogaram Witcher 3, por favor, joguem as expansões. É como se fosse um jogo novo, por amor de Deus, joguem. Se gostam muito de Witcher 3, por favor, joguem. Pronto, não tenho muito mais a dizer. É dos meus bosses favoritos do Witcher 3. Tenho muito mais, mas é o que me recordo. Ok. Vou voltar mais uma vez a Zelda. E agora, de Majora's Mask. Majora's Mask, obviamente. Não há muito por escolher também. Majora's Mask, há 5 bosses, não é? Pronto. Era também... Acho que faz mais sentido ser este. Até porque tem 3 fases. Por onde é que eu vou começar? Então, se calhar começo pela fase em que ele é literalmente o Michael Jackson a fazer moonwalks pela arena. Ou então a última fase, que é um skill check incrível, em que esta encarnação te atinge do outro lado do mapa com os seus chicotes. Então, a meros instantes de salvar a Termina, Link dá por si dentro da lua. Aquela que já falámos, não é? Que ia cair em cima do reino e destruir. Está bem perto de nós. Exatamente. E é aí que está o palco para essa magnífica luta. Majora tem 3 fases e a luta em si é todo um grande teste para usarmos tudo o que temos ao nosso dispor no nosso arsenal e que fomos aprendendo durante todo o jogo. Armas de longo alcance, sendo o arco, normalmente, o Mirror Shield, as novas Light Arrows e a eventual, mas opcional, Great Fairy Sword, entre outros. O desafio vai aumentando de fase para fase. A primeira é dividida até em 2 partes, onde até as máscaras dos outros bosses que derrotamos viram-se contra nós. Na segunda, Majora's Incarnation, crescem-lhe pernas e braços, e é, lá está, uma espécie de comic relief, em que anda sempre a correr de um lado para o outro, tipo zoom, 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 e só para mesmo para iniciar o seu moonwalk. Por fim, Majora's Wrath. Quase injusta esta fase. Já tem braços e pernas, a única resposta é adquirir uma cara que é tipo completamente Nightmare Fuel, completamente demoníaca. A luta é extremamente difícil, requer mecânicas assim bem sharp e não dá muitas aberturas para atacar, nem depois dessas aberturas muito tempo para. É o boss perfeito para o jogo onde está incluído e é o culminar incrível de muitas emoções, tal como todo o jogo. E moonwalks.
Moonwalks. Bem, as escolhas estão a ficar poucas. Vou escolher de Metal Gear Solid 4, neste caso. E vou falar de Liquid Ocelot. Eu vou tentar não ser tipo, muito. Parece a versão da feira do Solid Snake. Do you have Solid Snake? No, but we have Liquid Ocelot. Pronto. Ele é basicamente a fusão de Liquid Snake e Revolver Ocelot. Faz sentido. Pronto. Podia ser o Revolver Snake. Podia, mas escolheram Liquid Ocelot. Ele é o principal antagonista de Metal Gear Solid 4. Pronto, não vou entrar na história porque é o que é. Mas é muito boa. Mas o que é memorável é a luta contra Liquid Ocelot. Tu tens Old Snake contra Liquid Ocelot, dois velhotes literalmente a fazer tipo um brawl tipo Fight Club, quase um boxing match sem t-shirts, super épico, com o sol no fundo do ambiente, com música de fundo super épica, momentos tipo, cinematográficos incríveis, super intenso. Depois há a parte super intensa em que o Old Snake está a falecer, não é? E tem que depois arrastar-se e não sei o quê, os dois completamente exaustos, em que consegues ver que há aqui uma, como em termos de géneros estamos a falar de pessoal parecido, não é? Há aqui um pé de igualdade entre ambos, em que torna o combate assim super como é que é dizer, super físico e quase que não sabes o que é que vai acontecer, quase, no sentido é mais como quem joga pela primeira vez consegue chegar ao ponto em que ok, vão os dois perder, como é que vai acontecer isto? Isto está muito bem feito, é uma batalha memorável, totalmente, tens várias fases, vários locais, envolve tiroteios, combate corpo a corpo, tudo e mais alguma coisa, como deve ser um verdadeiro boss Metal Gear. Ok, eu trago então agora de Final Fantasy X. Não foi fácil escolher porque tem bons bosses, mas escolhi o Seymour Flux. Podia ter escolhido Jacked, que tem tipo uma banda sonora incrível, que é literalmente uma grande música de metal que eu agora não me lembro, mas é incrível. Ou a da Lady Yunalesca, que é também quase injusta. No entanto, Seymour Flux, que é a penúltima luta contra Seymour, e é a mais difícil, e para muitos é a primeira grande wall de Final Fantasy X. É também o culminar da história do antagonista secundário deste jogo, que planeia dominar o mundo, controlando Sin, que é o mal que reina sobre Zanarkand. Esta batalha é provavelmente a primeira que faz com que os jogadores usem estratégias diferentes, ao contrário de estar sempre apenas a atacar sem pensar muito. A atmosfera e o fator surpresa, tipo, já o derrotámos 3 vezes e ele aparece outra vez, mas é um jogo de Final Fantasy. Bem como a dificuldade fazem desta luta uma das melhores do jogo e das que mais memoráveis acabam por ser. Bem, go on. Eu vou escolher das minhas boss fights favoritas e memoráveis, até o tal fator nostalgia, e vou falar de Devil May Cry 3 e em concreto de Virgil, o irmão gêmeo de Dante que tu lutas em Devil May Cry 3, ou seja, eles ambos são o resultado de um anjo e de um demónio fazerem coisa, e
Yeah. E depois saíram eles os dois, super poderosos. Um, e aqui, sem ir muito à história, faz-me lembrar um bocado de... Acho que é por isso que eu também gostei das lutas com Jetstream Sam, de Metal Gear Rising, que tu vês aqui uma luta de igual para igual, embora Virgil seja completamente diferente de Dante. Dante é show-off, flashy, com várias armas que vai adquirindo, ou seja, tudo que o Dante representa é combos, show-off, é de gozar com o adversário. E Virgil é diferente, é muito mais metódico, é um espadachim habilidoso, não usa uma arma grande, usa uma katana. E aqui o clash, adicionando à própria história em si, entre eles, que fomos tendo ao longo da Devil May Cry 3, porque Devil May Cry 3 é o primeiro, onde a história começa. Torna o combate ainda mais memorável. Pronto, e acaba de uma forma super interessante que faz que despoleta aqui o franchise e que de alguma forma faz sentido, pronto, do resto da história. Sim, e foi dos meus primeiros jogos que acabei, que me senti realizado pela sua dificuldade, e Virgil foi o culminar disso. I did it. Yeah. Bem, para finalizar, eu trago mais uma vez do franchise Mother, de Mother 3, o Masked Man. Muito à imagem do último jogo, também este boss é mais ou menos uma cutscene. Podes morrer, mas não tens muito, quer dizer, tens controle, não é? Mas não tens grande controle, ou o teu nível é um bocado irrelevante. No entanto, é o culminar da luta do bem contra o mal. A luta contra aquele que tem os mesmos poderes únicos que nós, mas que está do lado completamente oposto. Também aqui podemos pegar também no teu anterior. No entanto, nós não o conseguimos magoar, porque este adversário que está do outro lado é o nosso irmão gêmeo. Então defendemos-nos e esperamos por uma chamada à razão que ele caia em si, depois de ter sido brainwashed, até que ele volta aos sentidos, atancando-nos com o raio que é refletido pelo nosso badge, matando e deixando-os com a missão de reconstruir um mundo com um coração bom como a primeira pedra e não com o dele que tinha sido corrompido. E da minha parte está tudo. Ok, vou lançar a minha última pedra. É uma pedra muito dura. Estou a falar de Dark Souls, um dos meus jogos favoritos, e em concreto do boss Ornstein and Smaug, talvez o boss dos mais conhecidos do franchise, e até da From Software. São mais um par de bosses, que faz lembrar um bocado um certos bosses que eu falei anteriormente. Imagina, acho que não há melhor sensação de gaming, de espanto, quando um pequeno ser pega em ti e leva-te para Anor Londo e tu do nada vês Anor Londo e vês aquela catedral gigantesca, super, uma coisa megalómana, em que tu não sabes o que é que está ali à frente, mas o espanto que tens deixa-te um entusiasmo que não vejo em muitos jogos. Ornstein e Smaug são encontrados no topo dessa catedral. Ornstein é um cavaleiro de dragão, que é conhecido pela sua agilidade e habilidades com lança. Gaia. Ele pode usar ataques elétricos,
É o Gaia. E mover-se rapidamente pelo campo de batalha. O Smog, por outro lado, é um Executioner Smog. É enorme, é lento, é gordo, utiliza um martelo gigante e possui uma força esmagadora. Embora ele possua uma força esmagadora, basicamente, Ornstein também tem muito damage. É uma batalha de duas fases. Ou seja, inicialmente tu lutas contra ambos. É super difícil. Depois de passares por Anor Londo todo, chegas lá, consegui finalmente, o que é que me espera? E depois tens que lutar contra dois, com a combinação das suas habilidades. E a estratégia normal é bates num até ele falecer e depois vais para o outro. No entanto, o desafio é quando um dos chefes também é derrotado, quando um dos bosses é derrotado, o outro absorve. Não sei onde é que a Edis foi buscar a ideia, mas... Há muitos bosses Final Fantasy assim também. Sim. E Dragon Quest. Sim, exatamente. Absorve a essência, fica ainda mais poderoso. Ou seja, se for Ornstein, ele fica ainda mais rápido e ganha ataques elétricos ainda mais poderosos. E Smog fica com a força e o tamanho do Ornstein. Ou seja, seja qual for as opções, são todas más. Ok. Mas normalmente pelo que se faz é, pelo menos foi o que eu fiz, eu matava primeiro o Ornstein e depois ia a Smog porque era mais lento, basicamente. Requer muita paciência, muita esquiva, muito bloqueio, muito contra-ataque. Vais aprendendo os padrões deles, mas o problema é que os próprios padrões, tu se tens só um boss a fazer um certo padrão é uma coisa, depois tens dois bosses e depois já há sempre o ambiente como fator no meio, e depois sabe-se que Dark Souls é muito cheap às vezes em hitboxes. Pronto, e para mim derrotar, é por isso que deixei para o último, derrotar Ornstein e Smog, acho que é um marco do que significa bater um boss, não é? Uhum. Tipo aquela sensação de aquele culminar realização. Depois daquela frustração em que já mandaste comandar a parede. Sim, algumas vezes. E parece que há aquela recompensa de tu conseguires vencer um boss. E para mim, Ornstein and Smog personifica o que é um boss. Dificuldade, espanto e depois no fim o culminar e a recompensa. É isso. E é isso. Estas são as nossas escolhas. Agora, falando para o pessoal aí, do outro lado, mandem aí as vossas. Yeah. Não é? Claro. Ou digam, isso não é um boss de jeito, vocês são estúpidos. Vocês só pegaram para aí em 2 ou 3 franchises para sejam mais variados. Somos gamers limitados. Somos um bocado. Ou então não há boss de jeito noutras franchises. Polémico. É capaz de haver. Ok, vamos para o ecrãzinho roxo. Uhum. Como é norma. Yes. É tipo uma uva grande esmagada neste ecrã. Acho que não vale a pena relembrar as regras, porque não se tem passado muito no Pega e Joga, infelizmente. Mas também já vamos falar disso depois da transição. Yay! Aqui estamos nós, nosso ecrã preferido. Yay! Yeah. Big Head Mode.
Então, eu vamos às vezes começar. esqueço-me que tenho bem pouca vida já. Que tens... Meu Deus. E tu? Oh, estou a falecer. Yeah. Vamos começar pelos jogos que cada um de nós está a jogar, não é? Uhum. Continuo a jogar Mario Rabbids e tu continuas a jogar Conker's Bad Fur Day. Yay. Pronto, e como eu estava a dizer, não tem havido grande desenvolvimento, não é? Sim, Porque muitas razões. existem muitas... Não, vamos ser sinceros, só uma razão, não é? Sim. Chama-se Tears of the Kingdom. Sim. Pronto, eu vou então nas 2h39. Já apareceu o Luigi já está na minha equipa. Já tenho mais algumas armas. Boa. Não tenho mais updates. Acho que, pela primeira vez houve um boss mesmo. Que já foi um bocadinho challenging. Uhum. Sim, senhor. Pronto, o que o jogo tem de bom é que eu, quando não estou a jogar Tears of the Kingdom e estou a tentar tipo, ver um filme ou ver qualquer coisa, estou a jogar na boa ao lado porque não preciso estar com muita atenção. Yeah. Porque em termos de plot, não tem. Exato. É só passas os níveis e Exatamente. vais adquirindo novos personagens, novas armas. Novas armas, exatamente. E até tem um fator de aditivo, não é? Tipo, até um Sim. pouco addicting. Yeah. Sim, Muito bem. da minha parte é isso. Não tenho muito mais a dizer, por enquanto. Ui, espero até saberes da minha parte. Uf, A mim, então tu eu, jogaste 1h18. bem. É pena que tenha Tears of the Kingdom, porque eu estou a gostar muito de Do pequeno Conkers. Sim, não tanto do gameplay. O gameplay está muito dated. É, um bocadinho, infelizmente. Está muito dated. Pronto, plataforma muito básico. O que é muito bom é as personagens que tu encontras, as piadas, tipo a cena rated R. Para mim, pronto, eu sou uma criança, é o que é. Fart and poop jokes, tipo, dei bué queijo a um rato até ele explodir, peidos, por exemplo. Ou, por exemplo, tem tipo, sei lá, um gajo que é tipo estás a ver aquelas cenas do Mario? Os Twomps. Tipo aquelas cenas, ele tem tipo uma versão mulher em cima dele e ele diz "Take that bitch off me" e tu, ok. Tipo, cenas super aleatórias e que gosto bem, por acaso, pronto, tem boa piada. E que vai fazer carry ao jogo, já estou a ver. Sim. As nuances do gameplay são um bocadinho limitadas, mas as referências aos filmes e as piadas, o diálogo que, como tu disseste, está em boa qualidade, que é MP3, né? Ou tal que, por isso sim, vou continuar aos pouquinhos. Enquanto eventualmente enquanto houver um boss grande, não é? Sim, é isso. Ok, isso é bom. Pronto, e esse é o nosso pequeno update. E esse é o nosso pequeno update. Está aqui um bocadinho mais em banho-maria. Mas pronto, é para dar mais hype, porque também já está quase a acabar esta primeira fase de pega e joga, não é? É tipo aquela calm before the storm. Exato. Pois vai ser. Também dá-nos mais tempo para descobrir qual vai ser o castigo. Ou se tiverem algumas ideias também podem deixar aí. Sim, por favor, deem, que as nossas não são muito boas. Não, o pau nas costas, Dragon Ball. São más. São más. Pronto. Assim, mais um episódio está feito. Vamos só deixar aqui que nas 2 próximas semanas não haverá live, mas o episódio sairá normalmente nas plataformas igual. Ou seja, quarta ou quinta-feira não, mas no sábado à 1h lá estará direitinho. Poderá ou não haver update de pega e joga, ainda não sabemos. Vamos tentar, mas ainda não sabemos. Isso também só quer dizer que depois dessas 2 semanas poderá haver um big update. Também não se preocupem. Sim.
Pronto. E de resto, também lá está, como não vai haver live, ou seja, os episódios vão ser gravados, também não haverá episódio de notícias na próxima semana. Será um episódio assim mais freestyle, não Sim. tanto tema livre, se calhar um mais pessoal. Sim. De resto, obrigado a quem esteve aí e a quem ouve. Já sabem, sigam em todo o lado e vão ver os episódios anteriores, tal como este, são sempre atuais. Sim. De resto, da minha parte, é tudo. É isso. Até Até a para a próxima. semana. Até para a semana.